Olá amigos, obrigado para você que nos acessa aqui no Comunicons News. Nós temos informações sempre atualizadas de tudo que acontece na comunidade conscienciológica. E acontece em São Paulo, no dia 30 de agosto, o curso de extensão em Conscienciologia e Projeciologia, o ECP2, que terá como EPICOM Rui Bueno. ECP2 é um curso de imersão que visa concretizar e intensificar a renovação pessoal e as metas propostas para si mesmo no ECP1. Mais informações sobre esse curso ou a data de realização dele em outras cidades, ligue para o IIPC. O telefone código de área é 45 2102 1448 ou visite o site do IIPC, www.iipc.org. Comunicons News recebe a presença da professora Eliane Voislav, que é voluntária exclusiva e conselheira do Sinel. Eliane, bem-vinda ao Comunicons. Obrigada pela oportunidade. Vamos falar sobre Sinel. O que é o Sinel? Sinel é o Conselho Internacional de Neologística da Conscienciologia. Então, ele foi proposto em 2002 pelo professor Valdo. E aí, assim, logo que ele foi proposto, o professor Valdo indicou o professor Wagner Alegrete, né, que então residia em Londres, e ele para cuidar do Sinel, né? E o professor Wagner começou esse trabalho, levou adiante até 2005, quando o Sinel passou para a Unicim. Aí na Unicim, a Unicim quando ela surgiu, o objetivo dela sempre foi superinstitucional. Então criaram-se os conselhos, criou-se um deles, né, seria o Conselho de Neologística. E assim a gente começou esse trabalho. Qual é o objetivo, qual é o papel desse Conselho de Neologística? Então, nós podemos ver que a ciência Conscienciologia é uma neociência. Então, ela tem novidades, ela tem as verdades relativas de ponta, e ela tem uma proposta, um paradigma diferente, um paradigma que é multidimensional. Então, para espelhar essas novas realidades do cosmos e da ciência em si, a gente precisa de novas palavras. Não teria como a gente explicar todas esses aspectos diferentes do holossoma, da multidimensionalidade, da própria conscienciologia e da projeciologia, sem termos palavras novas. Então, daí a importância de criar É uma ciência, tem uma palavra nova, se descobriu algo que é novo e precisa de um nome. Exatamente. E isso, Luiz, acontece em qualquer área do saber, não só da conscienciologia. Mas qual é a diferença, então, entre o neologismo convencional e o neologismo da conscienciologia? Então, existe diferença? Sim, neologismo qualquer um pode criar. São palavras novas. O homem cria palavras novas todos os dias. Nós podemos criar palavras novas. Só que nós criamos na linguagem coloquial. Agora, dentro de uma ciência, de uma área específica do saber, a gente chama de terminologia daquela ciência. Então, os neologismos conscienciológicos são, na verdade, termos técnicos da conscienciologia. A diferença é que eles têm que ser o mais uniforme possível, porque a ciência está cada vez mais universal e internacional, né? A ciência e conscienciologia. E quando o neologismo passa a fazer parte oficialmente de um idioma? Quando ele é publicado em um dicionário, certo? Como é o caso, por exemplo, a conscienciologia já existe há 25 anos, né? Então, e ela está organizada de forma que tem muitas publicações. Então, a gente não tinha ainda um dicionário publicado. Então, agora nós vamos ter o dicionário de neologística da conscienciologia que está sendo publicado, inclusive vai ser apresentado oficialmente na Feira Internacional do Livro em Frankfurt. E esse dicionário, ele contém os neologismos principais, neologismos criados pelo professor Valdo Vieira, um número 14 mil neologismos. Isso que eu ia te perguntar, quantos? Muito. E cada vez está chegando mais. Sim, esses 14 mil neologismos foram coletados desde do início da organização da ciência pelo professor Valdo. Então, mas tem muito mais, porque aí neste dicionário não estão compilados todos os neologismos existentes, porque os pesquisadores continuamente eles produzem pesquisas. Agora, é interessante assim a gente saber que, então, com a publicação desse dicionário, os neologismos
né? A terminologia conscienciológica passa a fazer parte oficialmente da língua portuguesa, né? Apesar que a gente já teve a iniciativa de alguns termos terem sido publicados no dicionário Saconi da língua portuguesa. É mesmo? Sim, já existe. Então, 9 termos foram publicados no dicionário Saconi. E isso nos enche de orgulho, porque esse dicionário, ele é muito técnico, ele é muito bem feito, né? Então, a gente... e foi assim, não foi... nós não sabíamos, foi uma surpresa. O dicionário surgiu nas livrarias e a gente, ao adquirir o dicionário, nós vimos que tinha termos da Conscienciologia. Então, a gente vê que a ciência, a Conscienciologia, é útil também para pessoas que estão fora, né, da CCCI, fora das pesquisas da Conscienciologia. Já entrando e explicando lá na SOCIM esses neologismos, já tornando conhecido. Tornando conhecidos para o público em geral, né? Porque não adianta a gente criar uma palavra, um termo novo, apenas por criar. Ele tem que ser útil. E ele tem que ser validado pela comunidade, entendeu? Então, por exemplo, eu posso criar... Tem que ter aceitação e aplicabilidade. Tem que ter aceitação e aplicabilidade. Senão ele não vai vingar, entendeu? O próprio uso é que vai validar aquele termo como necessário para o bem-estar humano. Agora, Eliane, quem cria o neologismo? Quem pode criar? Como se processa um neologismo? Qualquer pesquisador pode criar um neologismo conscienciológico, né? Vamos pensar dentro da conscienciologia. Então a pessoa começa a fazer os cursos, começa a acessar essas ideias, né, mais avançadas e estudar e fazer correlação com as áreas do saber da ciência convencional, e ela pode criar, dentro da pesquisa dela, ela vai criar novos termos, novas palavras. E aí, ela, inclusive, as pessoas, quando elas têm assim, dúvida, né, se será que essa palavra está bem formada, a definição está clara, então a gente sugere para que envie para o CINEL, né? Nós somos hoje em 4 conselheiros e a gente emite um parecer sobre aquele neologismo. Tem livros técnicos sobre neologismo? Existem alguns livros nas livrarias, né, que a gente pode comprar para estudar neologismos. Mas assim, não são muitos, são poucos. Então eu indico as pessoas que estejam interessadas, né, em estudar neologística, procurem livros da professora Ieda Alves. A Ieda é uma professora da USP e ela tem um grupo de estudos, né, que é o Laboratório de Neologismos, e os livros delas, os artigos, são os melhores hoje, né? Eliane, qual a importância de estudar o neologismo? É muito importante, porque a pessoa aumenta o dicionário cerebral dela. Então ela vai estudar uma palavra, ela vai, inclusive, para produzir um bom neologismo, tem que conhecer a formação daquela palavra, tem que saber as regras de formação da língua portuguesa, como que se usa prefixos, sufixos, palavras compostas, termos compostos. Não que seja difícil, mas a pessoa tem que ter uma noção, né, de como formar a palavra de acordo com as regras da língua. E aí, enfim, qualquer pessoa pode fazer isso desde que tenha boa vontade e motivação, né? Isso ajuda bastante porque há uma ampliação do dicionário cerebral. Então ela vai estudar... E com isso vem uma série de ganhos, né? Vem uma série de ganhos, porque você melhora, né? Você vai estar definindo um termo. Imagine que interessante, você tem uma ideia, né? E aquela ideia, ela é ampla, ela é boa. E você, além de criar o termo, faz aquela definição de forma clara. E aquilo passa a fazer parte de uma ciência, né? De uma pesquisa. Eu acho bastante interessante. Você falou que são 4 conselheiros que vocês atuam. Sim. Lá. E os projetos que vocês estão desenvolvendo agora? Além desse dicionário de neologística, que é na feira de Frankfurt. Isso. Que vai ser apresentado. O dicionário, ele não é um projeto do CINEL, né? Esse já está pronto, ele vai ser apresentado lá. Tem outros projetos? O dicionário, só para deixar assim bem claro, o dicionário é um projeto do Holociclo, tá certo? Então ele foi organizado pela pesquisadora e professora Lourdes Pinheiro. Então nós somos conselheiros do CINEL, somos em 4 conselheiros hoje. Ulisses Schlosser, Augusto Freire, Jarbas Durso e eu, Eliane Voislav. Então nós trabalhamos, né, fazendo pareceres,
E nosso principal projeto hoje é o Projeto Acerto. O Projeto Acerto, ele é um grande acervo de todos os termos da Conscienciologia. Por quê? A gente vê que nós temos hoje mais de 30 autores da Conscienciologia, além do professor Valdo Vieira. Então tem muito termo novo, interessante. A gente quer incluir todos em um grande banco de dados, com definição, sinonímia, antonímia, exemplo de uso e, inclusive, esse acervo, as traduções nos diferentes idiomas, né? Que hoje a gente já tem alguma coisa em espanhol, inglês, alemão, italiano. Então a gente precisa preservar isso, preservar essa memória, para que a ciência da Conscienciologia ela esteja, né, fácil acesso e esteja registrada, historicamente falando, né? Então vamos pensar nas gerações futuras. Por enquanto hoje está tudo muito ajeitado, muito arrumado. Nós temos muita gente com experiência, nós temos a pré-IC de verbetografia, temos o professor Valdo, a enciclopédia, o Cinel, mas e daqui 50 anos? Né? Então nós precisamos pensar no futuro. E esse projeto, a demanda vai aumentar, né? A demanda vai aumentar, é o que nós queremos, né? Porque novas palavras significa que a gente estudou mais, que a gente acessou mais ideias, melhoramos a nossa vida e vamos, enfim, registrar tudo num banco de dados. Esse é o grande projeto do Cinel. Muito bem. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre o dicionário de neologística, como faz, aguarda a Feira de Frankfurt, tem algum... Nós vamos fazer o lançamento aqui no Brasil também. Opa! Nós vamos fazer. Ainda tem que aguardar. Vamos aguardar um pouquinho, não tenho ainda os dados, né? Mas a gente vai fazer em várias capitais do Brasil, vai ter o lançamento do dicionário, com certeza. Muito bem, Eliane, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço. E esperamos mais vezes você aqui no Comune com os Deus. Obrigada, Alice. E eu encerro falando sobre teoria e prática da personalidade consecutiva, série Exologia. Será um tema abordado na primeira semana de autopesquisa série exológica com o estudo do caso do LITRE, primeiro Fórum Internacional de Série Exologia, que acontecerá em Foz do Iguaçu de 20 a 29 de setembro. Informações e inscrições pelo telefone código de área 45 3525 2652 ou pelo site www.apexinternacional.org. Obrigado por nos acessarem aqui no Comunicons News e até o nosso próximo encontro.